E aí, pessoal, vamos falar de NR10 para concurso? Se essa norma vive tirando o sono de muita gente, calma, a gente está aqui para resolver isso. Vamos focar exatamente naquilo que as bancas amam cobrar, para buscar aqueles pontos preciosos da aprovação. Olha, a gente sabe, a NR10 é gigante, né? Parece que tem detalhe que não acaba mais. Mas aqui tá o pulo do gato. As bancas são previsíveis. Elas não cobram a norma inteira, de jeito nenhum. Existe um padrão, sabe? Elas focam sempre nos mesmos assuntos. E é exatamente nesses pontos que a gente vai mergulhar. Chega de perder tempo com o que não cai. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto ao ponto. A gente vai passar pelos hits da NR10 em prova. O famoso prontuário, a briga entre proteção coletiva e individual, a sequência sagrada da desenergização, quem é quem entre os trabalhadores e, claro, aquele resumão final para guardar na memória. Bora lá, então! É importante frisar, isso aqui não é uma aula sobre a NR10 inteira. É um treino focado, uma estratégia para entender como as bancas pensam e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. E para começar, vamos com o campeão de bilheteria, o assunto que mais aparece, o prontuário das instalações elétricas. Gente, sério, se tem algo que é a aposta certa de cair na prova de NR10, é isso aqui. É figurinha carimbada. E quando se fala em prontuário, tem um número mágico que é a cara da prova. Guarda bem ele, 75 quilowatts. É isso. A regra é super direta. A carga instalada passou de 75 quilowatts, então é obrigatório ter o prontuário. Simples assim. E olha, parece bobagem, mas é um detalhe que elimina muita gente boa. Beleza? Mas o que tem que ter nesse prontuário? As bancas adoram perguntar isso também. Mas calma, não precisa decorar tintim por tintim. Pensa que o prontuário é tipo o prontuário médico da instalação elétrica. Tem que ter tudo lá. Os procedimentos, os laudos de inspeção, tipo do SPDA, a lista de EPIs e EPCs, os resultados de testes. É o histórico completo da saúde da instalação. E quer ver como isso cai? Dá uma olhada nessa questão quentinha da Sebrasp. A pergunta é, papum, diretaça, qual é o limite da carga? A banca só quer saber uma coisa, se o candidato lembra daquele número mágico que a gente acabou de falar, os 75 quilowatts. E claro, a resposta correta é 75 quilowatts. Isso é o que a gente chama de questão decoreba. É a cópia exata do item 10.2.4 da norma. Não tem o que pensar, é só lembrar. É o tipo de ponto que não dá para deixar passar, de jeito nenhum. Ok, matamos o prontuário. Próximo assunto queridinho das bancas. A famosa hierarquia entre proteção coletiva e individual. A pergunta que a prova sempre faz é: qual a prioridade? Quem vem primeiro? É isso que eles querem saber. E a regra aqui, pessoal, é claríssima, não tem exceção. Pensa numa pirâmide. No topo, com prioridade máxima, está a proteção coletiva. A primeira coisa a se tentar é sempre desenergizar tudo. Se não der de jeito nenhum, a gente parte para a segunda opção coletiva, que é a atenção de segurança. E lá na base da pirâmide, como último recurso mesmo, vem a proteção individual, ou seja, os EPIs. E adivinha, as bancas testam isso na lata. Olha essa questão da Sebrasp. A banca joga a frase e pede para dizer se está certo ou errado. A afirmação é justamente para testar se o candidato sabe quais são as duas principais medidas de proteção coletiva. E a afirmação está certíssima. De novo, é a norma pura, o texto do item 10.2.8.2. A banca só teria ter certeza de que ficou claro que essas duas medidas, desenergização e tensão de segurança, são as rainhas da proteção coletiva. Beleza, vamos em frente. Agora um assunto que é uma verdadeira receita de bolo para as provas, a sequência de desenergização. E aqui, gente, é igual receita mesmo. Não adianta só saber os ingredientes, tem que saber a ordem exata de colocar cada um. Errou a ordem, o bolo, ou melhor a questão, desanda. Então vamos lá. Essa é a sequência que tem que estar na ponta da língua. São 6 passos. Passo 1, seccionamento. 2, impedimento de reenergização. 3, constatação da ausência de tensão. 4, aterramento temporário. 5, proteção dos elementos energizados próximos. E, por último, passo 6, a sinalização. Tem que ser nessa ordem, sem tirar nem pôr. E para não dizer que eu estou inventando, olha essa questão clássica da FGV. O que ela faz? Joga os 6 passos todos embaralhados e pede para colocar na ordem certa. É um teste puro, simples e direto de memorização da sequência. Para gabaritar uma questão dessas, não tem segredo, é decorar a sequência do item 10.5.1. E não tem meio certo, viu? Se inverter o passo 2 com o 3, já era. Perdeu a questão inteira.
É aquele tipo de ponto que depende do detalhe, da memorização. Certo? Estamos quase lá, vamos para outro clássico. A salada de nomes dos trabalhadores. Qualificado, habilitado, capacitado, autorizado. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. E as bancas amam criar historinhas para ver quem realmente sabe a diferença entre eles. Vamos organizar essa bagunça. Pensa assim, o qualificado é quem fez um curso na área. Ponto. O habilitado é o qualificado que foi lá e tirou o registro no conselho, tipo CREA. O capacitado é aquele que não tem o curso formal, mas foi treinado por um habilitado. E o autorizado, esse é o chefão. É qualquer um dos outros três que a empresa deu um papel, uma autorização formal, dizendo, você pode trabalhar aqui. Olha só como a pegadinha aparece na prova. A Sesgran Rio conta uma historinha, um engenheiro acabou de se formar. Ele tem o diploma, ou seja, concluiu o curso. Mas ele ainda não se registrou no CREA. E aí, ele é o quê? A questão inteira está nessa diferença mínima entre ser qualificado e ser habilitado. E a resposta certa é qualificado. Por que não habilitado? Simples, ele tem o curso, então ele é qualificado. Mas a chave para virar habilitado é o registro no conselho. Enquanto ele não tiver esse registro, ele fica preso no nível de qualificado. É essa pegadinha que as bancas amam. Muito bem. Para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele resumo relâmpago só com o filé mignon do que a gente viu aqui. É para ser a sua cola mental na hora da prova. Então anota aí, ou melhor, grava na mente. Prontuário, obrigatório para carga maior que 75 kW. Proteção, coletiva sempre primeiro. Desenergização, são 6 passos e tem que ser na ordem. A diferença crucial, habilitado tem registro no conselho. E o autorizado precisa do ok formal da empresa. Ah, e uma dica extra que sempre cai. Serviço em alta tensão nunca, jamais, em hipótese alguma é feito sozinho. Com esses pontos bem firmes na cabeça, as questões de NR10 perdem aquele ar de bicho de 7 cabeças, né? Elas ficam muito mais previsíveis. O segredo é esse, focar no que as bancas repetem. A gente fez a nossa parte aqui. E agora? A preparação está completa para encarar esse desafio.